Bem, amigos de todo o Brasil, voltamos a falar diretamente da entrada do Sala do Sínodo aqui no Vaticano, o Sínodo dos Bispos dedicado à Amazônia, região Panamazônica. Comigo hoje, Padre José Boing, verbita, que há muitos anos está na Amazônia, luta pelos direitos humanos, enfim. Padre José Boing é um padre sinodal que não é bispo. Isso, exatamente, porque estamos representando os superiores gerais que deram a vaga para nós que trabalhamos na Amazônia. Por isso foi uma honra muito grande e, é claro, um compromisso também de estar aqui nesse momento tão importante. O Verbo Divino, a Sociedade Verbo Divino, está presente na Amazônia. Então, nós estamos já desde 1980, os missionários do Verbo Divino, atuando nas regiões do Pará, Amapá, Rondônia e Amazonas, com o compromisso de uma igreja enculturada a serviço do povo. E tudo que a congregação também defende está sendo discutido aqui. Por exemplo, diálogo intercongregacional, diálogo interreligioso, com as culturas, defesa dos territórios e dos povos. Então, o nosso trabalho é muito dentro dessa linha missionária de estar presente nas realidades mais difíceis que a Amazônia hoje passa, que é uma igreja em saída, uma igreja a serviço, uma igreja samaritana e, acima de tudo, em defesa dos povos e dos seus territórios. Naturalmente, para fazer todo esse trabalho, precisamos de missionários, precisamos de religiosos, religiosas, e parece que neste momento a Amazônia é muito carente. Olha, nós já viemos, eu sou do Brasil, mas Paraná, então já estou 29 anos lá. A maioria de nossos missionários são da Igreja do Mundo, por exemplo, Indonésia, da Índia, da África, da Europa. Mas nós temos um trabalho também muito forte no sentido do que os leigos são protagonistas da missão, sujeitos, ativos, seja no ministério, seja na ação. E claro que é uma igreja carente, falta missionários, mas nós estamos aqui defendendo também a ideia de uma igreja ministerial. Quer dizer, nós não queremos só consultar os leigos, eles têm o poder de decisão. E aí um tema que é a questão das mulheres. Mais de 70% das comunidades da Amazônia são conduzidas pelas mulheres, seja religiosas, seja mulheres consagradas como leigas dentro do trabalho. Então, a nossa intenção é fortalecer a missão discípulo missionário, padres, bispos, irmãs, missionária e também os leigos. Podemos dizer então que o rosto da Amazônia, nesse momento da igreja, é feminino. Com toda certeza, ela na sua maioria, até tem uma outra entrevista que eu falei, o rosto da Amazônia é feminino. E se nós olharmos a própria natureza, La Pachamama, quer dizer, a mãe terra, a água, o povo diz que o espírito vem das águas, não é só um espírito da razão. Então, é uma igreja missionária, é uma igreja laica. E as mulheres, por sua força espiritual, sua energia, têm colaborado. Então, não é fazer uma diferença, é dizer a igreja eclesial, ministerial, a serviço do reino de Deus na Amazônia e, claro, com a cultura dos povos. Nós falamos muito da religiosidade popular, das tradições. Maria, né, Nazaré é a rainha da Amazônia, tantas devoções a Nossa Senhora. Então, quer dizer que realmente nós estamos convivendo com Jesus naquela cultura que é maravilhoso estar ao mesmo tempo com muitos problemas socioambientais. Questão da enculturação, porque sempre se toca nessa questão de enculturar como? Nós temos hoje culturas na Amazônia, não é uma cultura. Como enculturar então a cultura do Evangelho dentro da nossa realidade? 500 anos de evangelização, já há um contato com o cristianismo, todas as culturas. Agora, então, lá já estava o Espírito de Deus, já pairava sobre as águas, e Jesus Cristo, o Evangelho já estava. Então, quando um missionário chega, ele tem como objetivo de ouvir, escutar e propor o seu jeito. Então, nós chamamos inculturação, é quando alguém chega na outra cultura. Agora nós falamos de interculturalidade, é um diálogo entre as culturas. Os afrodescendentes, os ribeirinhos, os pescadores, aí os migrantes. Então, quer dizer, há já um outro conceito que nós chamamos, por que não na liturgia ou em outro espaço, falar muito também de um rito amazônico. Nós estamos falando aqui sobre isso. Respeitar também as tradições e costumes que lá existem. Então, eu diria que enculturar-se é entrar na cultura. Interculturalidade é dialogar com as culturas. E não só cultura, com as religiões. Nós temos uma imensidão de culturas, por exemplo, de religiões, denominações religiosas pentecostais e outros, mas nós podemos também fazer um diálogo maior em prol do quê? Da casa comum, que é o grande objetivo do Sino, a ecologia integral.
Não tem um risco de relativizar as coisas? Olha, depende de quem tem o interesse. A igreja está preocupada com os povos, com o território, com tantas destruições, com os grandes projetos predadores, mas ela está preocupada com a vida dos povos. Então alguém pode simplificar isso, dizer, ah não, a igreja está fazendo política, a igreja está se desviando do caminho, a igreja está abrindo para um tema que não é dela. Não, a igreja ela quer aplicar o evangelho e Jesus Cristo se encarnou. E ele entrou na Amazônia, ele está presente. Então, eu acho que não podemos relativizar nem simplificar um documento que é missão. Aqui estão os bispos, aqui estão os padres, as irmãs, os leigos, os indígenas, dizendo que igreja nós queremos com o rosto amazônico, isso é respeitar os povos e seus territórios. Estamos na fase agora de rever as propostas dos círculos menores. Foi feita já a apresentação dessa temática que os senhores, durante 2 semanas, conversaram, dialogaram, refletiram. E agora é funilar tudo isso, não é um trabalho fácil. Com certeza, porque agora nós temos temas consenso, a maioria são consenso, a integridade da criação, isso é um tema muito geral, muito bem aceito. Quando se fala de ministerialidade, talvez teremos alguns discordantes. Por exemplo, a diaconia da mulher é um tema que está aí presente. Os homens maduros na fé poderão ser presbíteros? Sim, há uma sugestão, porque nós temos um espaço diante da lei, do caminho que nós estamos traçando para pôr em prática. Então, eu acredito muito nesse documento como uma proposta concreta e, claro, no final nós queremos dizer, nos comprometemos com alguns temas, por exemplo, direito da natureza, respeito à água, à terra, aos povos e tudo aquilo que nós chamamos de vida digna para todos. Então, eu gostaria que isso fosse realmente nosso compromisso de hoje para todo o povo do Brasil, mas eu diria para os 9 países da Amazônia, porque aqui nós estamos num sino pan-amazônico. E simplificando, quer dizer, respeitando a natureza, você respeita o homem. Porque nós chamamos assim, a floresta em pé dá mais lucro do que ela derrubada. Quer dizer, você pode viver da floresta sem destruí-la. Nós não precisamos pensar só na monocultura ou nos grandes projetos. Os povos também sabem cuidar da natureza e viver dignamente. Aqui nós queremos dar qualidade. Nós chamamos de agroecologia, tem outros termos, chama etnoecologia, respeitar os costumes das tradições dos povos, fazer uma economia solidária, alternativa a esse modelo que é só mais de exploração. Então, pensar também economicamente a vida do povo, claro, porque a igreja está lá para servir e ajudar o povo a viver dignamente. Hoje o mundo urbano é muito grande, a maioria dos povos da Amazônia também estão na cidade, há mais de 30% dos povos indígenas na cidade, então quer dizer, há um desafio de evangelização também urbana. Nós não estamos desconsiderando isso. Queremos colocar tudo dentro de um projeto missionário, inovador, que o Papa Francisco teve a feliz intuição do Espírito de convocar esse sino. E aí nós agradecemos. E também, claro, queremos nos comprometer com tudo que estamos fazendo aqui. Você é missionário. Qual é a maior dificuldade de um missionário? No caso, veio lá do Paraná, indo enculturar-se, implantar-se dentro de uma região que para nós é bem distante. Imaginamos então os missionários que vêm do exterior. Qual é a maior dificuldade para um missionário? É aprender a escutar. Porque quando a gente aprende na escola, no seminário, você vai ser padre para pregar o evangelho. Então a primeira coisa é escutar. Eu convivi 2 anos sem assumir nenhuma paróquia, sem ficar fazendo caminhos de evangelização. Não, apenas escutar. Conviver, estar com eles. E aí a permanência é importante. Estar atento ao clamor deste povo e ver o que você pode fazer junto. Você não foi salvá-los, eles já têm Jesus Cristo. Nós fomos para conviver, dialogar. E para um missionário tem que se despojar. Segundo, sair do conforto. Terceiro, não posso ter uma visão egoísta. Por exemplo, os povos da Amazônia, a nossa casa, Nhanderecoa, Tupi-Guarani, a terra é nossa morada, o nosso peixe, a nossa floresta. Então eles usam muito nós. E nós saímos de uma sociedade capitalista que o individualismo. Então o que mais é importante é você se desprender de si e estar em contato com a cultura, com quem você trabalha. Isto é enculturar-se, mas de uma forma de despojamento. E, claro, de simplicidade, e mais, eu diria, alegria, porque para mim também tem sido muito bom como missionário do Verbo Divino, essa interculturalidade da dança, da festa, da alegria, da partilha, da comida, enfim,
parece tudo uma vida mais simples, mais comunitária. Eu diria que isso é importante para o missionário. Entrar na vida do povo, com sua alegria, com suas dores, mas eu diria muito mais com seus sonhos, porque Deus está presente com todos esses povos, apesar do sofrimento. A Amazônia é terra de possibilidades. Qual é o sonho do padre Bong? Então, a esperança desse sínodo para essa realidade? Olha, eu diria, eu tinha que voltar aos antepassados. Nós aprendemos a respeitar os mortos. E a coisa mais importante é a memória. Nós fazemos memória de Jesus na Eucaristia. Não é uma lembrança. Nós trazemos Jesus para o hoje. Então, para mim, a maior alegria e sonho e esperança é de que o Verbo se fez carne e você está naquela cultura com aquele sonho, com aquela alegria de partilha, de generosidade. Então, eu me sinto muito feliz por isso, por estar 29 anos servindo naquela realidade com, claro, desafios, dores, sofrimento. A vida celibatária sempre exige também uma renúncia de si mesmo, mas eu diria o meu maior sonho é ver respeitando a biodiversidade, respeitando os povos, a água, os rios, tudo como um bem de Deus para todos nós e diminuir a ganância, né? Quem sabe um dia a gente consiga essa tanta da exploração, das queimadas, do desmatamento, tudo. Quem sabe um dia a gente possa sonhar uma Amazônia livre, de uma terra sem males, né? Como dizia Pedro Casaldáliga. Obrigado, Padre José Bong, Verbo Divino, caro amigo, desde a infância, né? De seminário, né? Somos colegas, é um prazer revê-lo, você Alegria nesse trabalho minha. muito bom. E lá desde Ponta Grossa a gente um seminário menor e eu segui esse caminho religioso e você esse. Então isso também é missão, a sua também e a nossa. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Alegria de poder conversar com um caríssimo amigo de tanto tempo e contar para vocês dessa alegria da fraternidade, desse caminho sinodal, porque fora parece que aqui está um fogo, mas o único fogo que tem aqui é o fogo da esperança. Exato, como o Papa disse assim, é o que deve queimar na Amazônia é o fogo do amor, né? E isso eu queria que o Espírito está soprando aqui e vamos em frente. Obrigado mais uma vez, José. Obrigado. Nosso querido amigo José Bong, Verbita. Nós voltamos amanhã contando mais um pouquinho para você do que está acontecendo no Sínodo dos Bispos dedicado à região panamazônica. Um bom dia e recordando, quarta-feira é dia de audiência geral com o Papa Francisco na Praça São Pedro e você pode acompanhar diretamente com o Vatican News, Rádio Vaticano. Um abraço e até lá.